Filipenses capítulo 1, versículo 27, que diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para que eles prova evidente de perdição, e para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Foi-se o tempo que você ia na igreja para Deus te servir, certo? Depois que nós te pregamos o Evangelho, você entendeu que é o contrário. Hoje você está aqui para servir a Ele. Tá? Então, espero do meu Senhor Jesus que todos tenham superado essa enfermidade e doença religiosa, de colocar a igreja de Cristo nessa posição, de ficar correspondendo às expectativas pessoais dos outros. E entender e compreender, né, biblicamente falando, entender e compreender esse momento, ou essa situação em realidade nossa, de estarmos ligados ao acontecimento da cruz de Cristo. Tá? Porque eu entendo que a igreja é uma consequência disso, é um fruto disso, é um resultado do que ele foi redentivamente e messianicamente. E aqueles que estão aqui, olhando aqui, a maioria já está ciente, né, do que você, na verdade, precisa passar a responder, se responsabilizar a nível de chamado e compromisso com o Evangelho. E lá fora não é o que acontece. 90% hoje do sistema religioso, das igrejas, todas elas se organizam, se planejam exatamente para receber público e atender essa demanda religiosa. Não é o nosso caso. E graças ao meu Senhor Jesus, esse ministério aqui foi salvo por Ele dessa contaminação. Então eu espero no meu Senhor que todos tenham essa interpretação, esse entendimento do que você está fazendo aqui agora. Por quê? Esse texto que eu li com os irmãos é a prova, né? Está aí explicitamente sendo representado por Paulo, esse apelo. Nós temos que ter a compreensão do apelo. Os apelos chegam, mas nós temos o critério e a responsabilidade de se discernir, de discernir esses apelos, se eles procedem de Deus, porque muitos apelos e convocações constantemente estão sendo anunciados por igrejas, e o povo aderindo e obedecendo a esses clamores, sem nenhum critério de discernimento e compreensão se aquilo procede de Deus. O apelo precisa proceder de Cristo à igreja. Quando o pastor fala apelo, é o que ele quer agora. E nós entendemos a igreja como sendo um instrumento ministerial de Cristo, existindo por causa dele, e toda a sua forma de atuação, resposta, compromisso, obediência, precisa ser legítima. Há uma necessidade, há uma implicação. Então, a gente não corre atrás do apelo que toca. Nós corremos atrás e nos dedicamos a ouvir o que é legítimo. O que toca no meu coração não me interessa. Me interessa, antes de tudo, o que é dele. Geralmente essas pessoas que se guiam por sensibilizações e motivações que estão apoiadas em emoção, elas são ignorantes. Porque a gente sabe que o diabo também se utiliza de estratégias, inclusive usa até mesmo o escrito sagrado, para induzir pessoas ao erro. Como foi a tentativa dele com o nosso Senhor. Então é necessário e importante que a igreja tenha esse discernimento. Eu não digo só apelo que é feito de púlpito de igreja, não. Tá? Eu falo de apelos que você também, de repente, pode estar ouvindo na tua experiência, ou até mesmo contemplando em tua experiência espiritual. Que não quer dizer que você sentiu, viu, ouviu que aquilo procede. O procedimento, para haver uma confirmação de que seja legítimo, o procedimento tem que ser confirmado em Cristo. O critério da verdade é Ele. Então, está explícito aí
que Paulo está fazendo um apelo à igreja. E quantos apelos que não vêm desse púlpito à igreja que nós estamos testemunhando que estão sendo ignorados? Não me importa como você me interpreta. Não me importa como você me vê. Importa que seja legítimo. Não seja desonesto. Para não dizer, não seja canalha. Não me importa o que você pensa de mim, o que você acha de mim, ou como você me vê. O que interessa para nós é que seja bíblico. Primeira coisa que eu estou preocupado em dizer a vocês aqui. Eu não vou dizer, acho que é até um detalhe que eu já me superei. De chegar em cima do púlpito e ter que enfrentar essa resistência aqui. Já superei esse ponto. Mas não vou também deixar de lado que isso machuca, que isso fere. Tá? Porque nós esperamos, pelo menos aqueles que estão aqui, a decência, a sinceridade, a verdade e até mesmo o respeito do que é dito e falado aqui em nome de Jesus Cristo. Porque se está confirmado nele, se foi atestado que foi ele que disse isso e pediu à igreja, caramba, então não se trata de mim nem de você, mas do que ele quer. Então, se é legítimo, a palavra já está dada. O apelo é esse. Eu costumo dizer para os irmãos que os apelos que foram feitos da parte de Cristo à igreja, todos eles já estão prescritos. E são inalteráveis. Como tem lá 7 pronunciamentos da bem-aventurança. É isso. Já estão preditos, já estão prescritos e não podem ser alterados. Então a igreja precisa ter a identificação desses apelos e dessas obediências, como também o discernimento e a compreensão disso. Para que tudo aquilo que a gente faça aqui tenha a aprovação do Senhor e a testificação dele. Amém? Primeiro detalhe que Paulo fala aí no versículo 27, que eu quero entender com o irmão, é essa parte que ele cita aqui, né? O viver dignamente conforme o evangelho, que até na tradução de alguns aí está, por modo digno do evangelho de Cristo. Quando ele fala do modo digno do evangelho de Cristo, a dignidade aí, ela não é a moral. Não é a perfeição moral, até a perfeição moral absoluta. Como também não é a piedade e a piedade social. O modo correto de vida que o protestantismo injetou dentro das igrejas para fazer com que todo mundo acreditasse que isso é santidade. Não. Santidade não é um status do homem na moral. Santidade no evangelho, aproveitando que estou falando sobre isso, é uma autoridade de Cristo e uma atuação dele sobre o homem. É o galho na videira. É a santidade dele no homem. Tem o mesmo sentido aqui. Então, quando Paulo fala da dignidade no comportamento da igreja no que diz respeito ao evangelho, ele está deixando claro o evangelho que o Senhor pregou. E qual é o evangelho que Jesus pregou? Que nós temos que seguir as pisaduras dele. E o exemplo dele. Então, aqui, viver de forma digna, conforme o evangelho, a vida do cristão reflete Cristo. Testemunha Cristo na sua essência, na sua plenitude e até plenitude ministerial. A vida que reflete Cristo. O viver de acordo, né? De acordo como foi professado, como foi confessado por ele em vida. Então não se trata de ser correto. Se trata de ser o que ele foi ou ir como ele foi. É isso que Paulo está falando aí. Então há uma tendência daquele que quer ser correto, usando como título Cristo, e existe aquele que segue as pisaduras e o exemplo, que não quer glória, que não quer honra, que não quer reconhecimento, que não quer exaltação própria, mas quer ser legítimo, fiel ao Senhor. E no entendimento aqui é o que Paulo está ensinando. Então muitos têm a tendência para a moral. Poucos para isso. Procurar dar um bom testemunho de cristão e seguir o exemplo do Senhor no que diz respeito à fé. Efésios 4:1, Paulo faz um apelo parecido a isso no versículo 27, aí vamos ler. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então nunca traduza dignidade por moralidade.
Porque a dignidade aí, ela se traduz por conformidade. Em conformidade, de acordo com aquilo que Jesus testemunhou. E se nós formos fazer o levantamento do que a igreja é hoje, está muito distante dela ser uma coisa cristã. Tá? E não é porque a gente tem uma crítica, não. É porque baseado em fatos, há uma tragédia lá fora. Agora, voltando para a questão da disciplina. Bom, então o objetivo daquele que anda em conformidade com o Evangelho, ou de maneira digna, como o Evangelho de Cristo, a tendência dele, a dedicação dele, é ser legítimo, não perfeito. Perfeição aqui é perfeccionismo. Você quer ser perfeito? Você quer ser religioso. Você quer ser legítimo? É porque você quer ser fiel a Cristo. A tendência de quem quer ser perfeito é se afundar na lama e no esgoto. A tendência de quem quer ser legítimo e fiel é o amor. É a exclusividade a Cristo. Então há uma diferença grotesca e enorme. Alguns que estão me ouvindo aqui, você se seduz, você se deixa levar. Quando você vê alguém com uma vida correta, não? Você fica todo apaixonado. Teus olhos brilham. Como se aquela pessoa fosse alguma coisa. E não é, ela é desprezível. No sentido de que o que ela valoriza não tem importância nenhuma redentiva. Nenhuma importância redentiva. Importância teria se tudo aquilo é para o Senhor. E está em conformidade a Ele. E o que Ele ensinou. Agora, se ela quer a moral para gerar uma reputação, não sou eu que vou dar brilho para ela e fama para ela. Mas alguns de vocês se desmancham quando vê alguém assim. O que me deixa triste. Porque nós te pregamos o Evangelho, te ensinamos a verdade de Cristo e você continua ainda se escravizando com essas tendências. Então você vai encontrar muita gente que vai aparecer no teu caminho dizendo que ela tem uma moralidade perfeita ou uma vida correta que agrada a Deus. Mas pode ter certeza, é uma máscara e o que está por detrás ali é lama pura. Eu fico muito triste com o que a igreja hoje representa ser. Mas é a estampa do que eu estou falando aqui. Principalmente a direita política, evangélica. Tanta moral, tanto discurso, tanto isso, tanto aquilo. E a igreja desse jeito. Por dentro, daquele jeito. E olha que vocês não sabem nem 1/3 do que acontece lá. Isso que está acontecendo com a Lagoinha agora é a ponta do iceberg. Da lama e da sujeira que está lá. Mas quando você entra nessa igreja, é família, é pátria, é nação, é a moral, é a santidade, é a justiça. Então fica muito evidente para mim que quando alguém impõe justiça própria para confirmar Deus em si mesmo, que ele é mentiroso, que ele é sacana. Sem dizer as outras coisas que eles também trabalham lá a nível de comércio de fé. Porque não é o caminho da identidade da igreja. Impor obras. O caminho da identidade da igreja é ela provar que ela está em conformidade com Cristo e com os seus apelos. A igreja está me entendendo aqui? A gente não seguia por discurso, a gente seguia por fatos. Os fatos testemunham o contrário daquilo que eles discursam, daquilo que eles pregam. Eles confessam e professam uma coisa sobre Jesus que não é verídica, que não é verdadeira. E nem em prática eles conseguem confirmar a moral que eles dizem que têm. Eles não têm moral nenhuma. É uma rede criminosa que funciona para lavar dinheiro para o crime organizado. São igrejas que existem sustentadas por o dinheiro do crime. Por isso são políticas. Não sobra ninguém. E não vai dar em nada. Porque senão vai fechar muito templo, e fechar muito templo vai tirar dinheiro de muita gente. Entendeu? É mais ou menos essa a realidade. Eles entram lá, escutam falar sobre prosperidade, casamento, felicidade, realização, e saem da igreja, roubam,
fazem festas de orgia, ao mesmo tempo frequentam os cultos. E estão lá como dizimistas e ofertantes. Isso é uma coisa que há muito tempo eu já sabia. E que eu denuncio sempre. E é bom que saia para fora para todo mundo ver mais ou menos o que dá cair na lagoinha. Vira pato. Essa é a verdade de muitas. Mas não é meu objetivo com você aqui, né, irmão? Ficar falando desse esgoto. Mas, por outro lado, a falsa moralidade. O falso discurso da moral. Na boca de quem tiver e na vida de quem tiver, você já pode ter certeza. Está mentindo. Não existe perfeição para nós. Existe legitimidade. Perfeito só existe um, Cristo. Na igreja, a roupagem aqui é evangelho. Então, Paulo ele traz um apelo à igreja da dignidade testemunhada, de acordo ou em conformidade com o evangelho que Cristo testemunhou e pregou sobre si mesmo.